Saudações, sejam muito bem-vindos ao canal de Mindália Televisão. Estamos aqui com a Andreia Torres, que é nutricionista, e vamos falar sobre como melhorar a memória com a ajuda da alimentação. Andreia, antes de mais, obrigada por aceitares o nosso convite. Obrigada. Estás aqui em Mindália pela primeira vez, então decidimos falar sobre memória. Antes de mais, se calhar pedia-te que nos falasses sobre como é que se processa a memória e como é que nós podemos, através da alimentação, então, evitar essas perdas de memória que acabam por acontecer com o passar do tempo, não é? É verdade. E essa é uma preocupação mundial, porque a população de todos os países está envelhecendo. A gente está hoje agora em Portugal, e Portugal tem uma população de idosos enorme. E uma população que muitas vezes não está cuidando-se como deveria, não está alimentando-se da forma mais adequada para não só prevenir a diminuição da memória, mas prevenir também o Alzheimer, que é uma doença sem volta e é uma doença que traz muitas perdas, não só em termos cognitivos, mas em termos afetivos. Imagina você esquecer um parente seu, esquecer o nome de um filho. Então, e pode ser prevenido, é lógico. O Alzheimer é uma doença bastante complexa, que tem influências em relação à própria genética da pessoa, mas existem fatores hoje que a gente sabe que atrapalham a memória. Por exemplo, alto consumo de gordura saturada. Então, quem consome muito embutido, linguiça, salsicha, salame, consome muita gordura saturada, que adoram produtos de porco, adoram. Então, esses produtos são ricos em gorduras saturadas e são ricos também em nitratos e nitritos, que comprovadamente atrapalham a memória. E existem outros fatores que, na verdade, contribuem para uma melhor memória. Então, em termos de prevenção de Alzheimer relacionado à alimentação, e para outras pessoas que queiram simplesmente melhorar a memória, a gente tem que buscar, então, uma dieta baseada em vegetais. Então, os vegetais, as frutas e as verduras, hoje a recomendação da Organização Mundial de Saúde são de 400 gramas por dia. Então, você tem que olhar se, em relação aos vegetais todos, tanto os folhosos quanto os tubérculos, você está, e mais as frutas, e variadas, mais colorido possível, porque os amarelados vão ter mais carotenoides, os avermelhados vão ter mais licopeno, as frutas cítricas vão ter mais vitamina C, e todos esses antioxidantes diminuem a quantidade de radicais livres, e essa diminuição da quantidade de radicais livres é um fator preventivo do Alzheimer. Quando a gente está com o cérebro muito inflamado, a gente acumula mais no cérebro uma proteína chamada beta-amiloide, e essa proteína beta-amiloide começa a destruir os nossos neurônios, as nossas conexões, que é o que faz com que a gente vá perdendo ao longo do tempo a memória. E aí a gente vai tendo dificuldade, principalmente com essa memória recente, não fixa nada o que acontece com a gente. Então, te falo uma coisa, aí daqui a pouco conta a mesma história, porque a memória começa a falhar. Então, frutas e verduras, porque vão conter vitaminas, minerais, vão conter fitoquímicos e vão conter também fibras. E as fibras, elas são muito importantes para manterem o nosso intestino funcionando. E em relação às fibras são fundamentais para a manutenção do intestino funcionando bem. E qual que é a relação desse intestino com o cérebro? Porque estão tão longe, intestino lá embaixo, cérebro lá em cima, mas na verdade intestino e cérebro estão ligados. Tanto ligados por um nervo, que é o nervo vago, e ligados também pelo sistema imune, ligados por vasos linfáticos. Então, quando eu alimento as bactérias do meu intestino com fibras, elas se mantêm saudáveis. E aí o intestino fica desinflamado. Agora, se eu não alimento o intestino com fibras, o intestino prende, eu tenho mais dificuldade para evacuar e as bactérias boas vão morrendo. Quando as bactérias boas morrem, bactérias ruins se instalam. E aí o intestino vai ficando mais inflamado, mais inflamado, mais inflamado. E quando o intestino está inflamado, outras áreas do corpo inflamam, porque essas substâncias inflamatórias do intestino vão passando para a corrente sanguínea e navegando pelo corpo. Então, por exemplo, a tireoide fica mais inflamada, a pessoa começa a engordar mais. E o cérebro fica mais inflamado também. Então, muitos estudos hoje mostram que quem tem o intestino que não funciona está com o cérebro mais inflamado. E essa neuroinflamação aumenta o risco de Alzheimer, aumenta a dificuldade de memória.
Então, as frutas e verduras vão justamente conter essas fibras para manter o nosso intestino funcionando. Além das frutas e verduras, sementes como chia, linhaça, as leguminosas como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico também são super importantes para a manutenção do cérebro funcionando, do intestino desinflamado e do cérebro funcionando bem. Então, essas são estratégias fundamentais. Outro nutriente que é muito importante para o cérebro é o ômega 3. Então, para as pessoas que consomem alimentos de origem animal, os peixes são as principais fontes de ômega 3, os peixes do mar, como salmão, sardinha, e para os vegetarianos, de novo, as sementes. Então, chia, linhaça, cânhamo são ótimas fontes de ômega 3. E o ômega 3 vai ter duas funções principais. Uma função anti-inflamatória, para a gente não ter tantas dores, e outra função justamente no cérebro, desinflamando o cérebro e mantendo o cérebro também mais apto a guardar memórias. Né? Então, outro grupo de alimentos muito importante. Outro nutriente super importante para a memória é a vitamina D. E a deficiência de vitamina D é muito comum no mundo todo. Não só porque as pessoas não ficam no sol, as pessoas ficam dentro do trabalho o dia todo ou dentro das escolas o dia todo, então tomamos pouco sol, fabricamos pouca vitamina D, ou então porque quando as pessoas vão ao sol, vão à praia, estão sempre com filtro solar. Então elas estão tomando sol, mas não estão conseguindo fabricar essa vitamina D. E a vitamina D é fundamental para os nossos ossos, então para envelhecer sem osteoporose a gente precisa de vitamina D, mas a vitamina D também é fundamental para o nosso intestino, para desinflamar o intestino, e é fundamental também para a prevenção de câncer e é fundamental também para a prevenção do Alzheimer, para a melhoria da memória. É curioso falar nisso, Andreia, porque realmente criou-se um conceito, sobretudo nos meios de comunicação, através das informações também da indústria farmacêutica, de que o sol é perigoso. E eu acho que esse excesso de cuidado vem muito nesse seguimento. Sim, e a gente tem um excesso de cuidado com tudo, não só com o sol, é lógico, não estamos falando para ninguém ficar no sol ao meio-dia, né? Então tem o horário certo, mas existe um excesso de cuidado hoje de tudo. O bebê nasce, ele não pode ir ao chão, né? E isso é fundamental para que ele ganhe defesa, para que ele produza células de defesa. O bebê precisa engatinhar, ele precisa estar no chão, ele vai entrar em contato com sujeira, ele vai botar coisa na boca, mas isso vai fortalecendo o sistema imunológico dele. Sem isso, né, com um sistema imunológico despreparado, o risco dele pegar doenças mais graves é maior ainda. Então não podemos ter um excesso de cuidado mesmo com nada. É muito curioso estás a dizer isso, porque realmente é quase contrário ao que ultimamente, não é, praticamos no nosso dia a dia. É verdade. É verdade. Mas é isso, a alimentação precisa ser mais variada, mais colorida possível. Aquelas regras que a gente já sabe, que são básicas e que a gente muitas vezes deixa de lado. E hoje na nossa sociedade é muito importante, então, a gente comprar menos coisas industrializadas, que são tão práticas, tão fáceis, às vezes tão gostosas, um chocolate, mas que não estão nos dando nem fibra, nem ômega 3, nem vitaminas, nem minerais. E aí a memória vai ficando mais fragilizada mesmo e o risco de Alzheimer vai aumentando. Então, o que a gente fala é que tem que desembalar menos coisas e comer mais alimentos in natura, alimentos mais frescos. Frescos, é isso. Vivos, isso, como vivos. Atualmente. Exato. Também falavas sobre o intestino e há muitas informações hoje em dia que falam sobre que o intestino é muito importante e é quase considerado como um segundo cérebro, não é? Podias-nos explicar um pouquinho este conceito e também como é que nós percebemos se realmente o nosso intestino está em equilíbrio, quais seriam os indicadores, por assim dizer? O intestino é de fato um segundo cérebro, a gente pode dizer isso dele porque ele tem uma quantidade de neurônios gigantescas, ele produz os seus próprios neurotransmissores, como serotonina, que é um hormônio um neurotransmissor de bem-estar, de prazer. Então, não sei se aqui em Portugal vocês falam isso, que a pessoa está enfesada, tá brava, então, enfesada, cheia de fezes, está brava, porque o intestino não está funcionando. Sim. Então, o intestino precisa funcionar para o nosso humor ficar bom, porque o intestino ele vai produzir neurotransmissores. Sim, enfesada, desculpa, agora sim. Enfesada no sentido que... chateada, brava, rabugenta, exatamente. Sim, é verdade. Exatamente. Então, o intestino é fundamental e ele é considerado, então, o segundo cérebro porque ele tem neurônios, ele produz neurotransmissores, ele tem uma quantidade gigante
de nervos, ele tem um sistema imunológico próprio, ele se comunica, ele é uma linha de defesa que vai dizer para o nosso corpo, oh, isso é bom para mim, isso não é. Então ele precisa estar saudável para nós estarmos saudáveis também. E para o intestino estar saudável, ele tem que estar funcionando todos os dias. Tem gente que fala assim, funciona dia sim, dia não, mas tá bom. Não, não está bom. Tem que funcionar todos os dias e as fezes precisam ser inteiras, macias. Isso é um intestino saudável. Se a pessoa está com o intestino que não funciona com regularidade, ou as fezes são muito duras, vêm bolinhas, também não está bom. Ou se as fezes são muito moles, diarreia, também não está bom. Ou se a pessoa tem muita dificuldade de digestão dos alimentos, está tendo muitos gases, dor abdominal, acorda com a barriga murchinha, no final do dia está desse tamanho, não está bom. E aí, outros sintomas que não tem nada a ver com o trato digestivo também começam a aparecer. Porque se o meu intestino não está bom e começam a ser produzidas substâncias inflamatórias, eu vou ter um corpo que também é mais inflamado. Então, vou ter mais dores. As dores, às vezes, são porque o intestino não está legal. Eu não vou... barriga? Dores em qualquer lugar. Dores nas juntas, dores de cabeça. Às vezes é culpa do intestino que não está funcionando. Ele está inflamado e ele inflama o resto. O intestino que não está funcionando não vai absorver vitaminas e minerais. Então, às vezes eu tô com queda de cabelo, aí as pessoas vão e compram vitaminas e ficam passando no cabelo. Não adianta, eu tenho que cuidar do intestino, porque ele não está absorvendo o que ele precisa para o cabelo ficar forte. Ou as minhas unhas estão quebrando, e aí eu vou e compro um produtinho para passar nas unhas. Não adianta. O intestino não está absorvendo o que ele precisa. Então, tem que cuidar do intestino para que ele absorva o que ele precisa. Ou as pessoas estão ficando com mais rugas, ou com a pele muito seca ou desvitalizada, mas é o intestino que não está absorvendo tudo o que precisa, tá? Então, o intestino ele realmente tem uma função fundamental para tudo. E para nosso bem-estar, para a diminuição da nossa ansiedade, que é tão comum, a gente faz tanta coisa durante o dia, é muito comum que a gente esteja ansioso ou com o humor, uma hora tá bem, uma hora tá mal, uma hora tá triste, uma hora tá alegre, e sem cuidar do intestino a gente não trata isso também. Perfeito. Olha, e relacionado com a memória, que é o tema que nós escolhemos para esta partilha, quais poderiam ser, por exemplo, os principais indicadores ou sintomas que nós temos de que nos devemos dar atenção à nossa memória? Todo mundo tem falhas de memória. Então, deixei minha chave, não sei onde está, isso é comum. Okay, é normal, é normal. Isso é muito mais relacionado com a desatenção. Eu não prestei atenção onde eu coloquei minha chave, né? Agora, quando a pessoa começa a esquecer o nome de pessoas que são importantes para ela, ou esquecer o caminho que ela faz sempre, ou não saber qual a rotina que ela tem que seguir, ela sabe que ela tem que escovar os dentes todos os dias e esquece, ou toma um remédio e não sabe se tomou. Então, aí a gente já começa a se preocupar muito mais e precisa realmente ir a um profissional de saúde que possa fazer um diagnóstico adequado, se já é um princípio de Alzheimer, se não é, se é só uma carência nutricional. E aí, como eu falei, existem nutrientes que são muito importantes para o cérebro, ômega 3, outro nutriente que a gente não falou é o magnésio. O magnésio está presente nos vegetais verdes escuros, principalmente, e ele é fundamental, o magnésio, para que a gente possa produzir energia, e o nosso cérebro precisa de muita energia para fazer todas as funções que ele realiza durante todo o dia. Até então, de forma inconsciente, não é? Exatamente. Não, a gente está dormindo, o cérebro está funcionando. Não é? Então, ele gasta realmente muita energia. A maior parte da energia que a gente consome vai para o cérebro, ele gasta muita energia. E outro nutriente muito importante para o cérebro é a vitamina B12. E a deficiência de vitamina B12 é super comum na população. Tá? A vitamina B12 é uma vitamina que está presente em alimentos de origem animal, carne, leite, ovos, mas mesmo quem consome esses alimentos pode ter carência de vitamina B12, ou porque o estômago não está funcionando bem, ou porque o intestino não está funcionando bem, e aí a pessoa não está conseguindo absorver esse nutriente. E aí a carência de vitamina B12 vai ter sintomas em várias partes do corpo, por exemplo, aquele formigamento que a gente sente na ponta dos dedos, nos dedos dos pés, nas pernas, pode ser por carência de vitamina B12, anemia, então fraqueza, cansaço, irritabilidade, dificuldade de aprender, dificuldade
dificuldade de memorizar, pode ser também por conta da vitamina B12, da deficiência de vitamina B12, e a gente vai ter também os sintomas que são neurológicos, por exemplo, a depressão é super comum em quem tem deficiência de B12. E os vegetarianos precisam se cuidar bastante, porque os alimentos de origem vegetal quase têm praticamente zero de B12. Então eles têm que ter um cuidado ainda maior. Perfeito, gratidão por esta Obrigada, partilha. foi um prazer. Obrigada também a todos vocês que nos acompanharam. Se gostaram deste vídeo, coloquem gosto, façam um comentário positivo, são sempre muito bem-vindos os vossos comentários. Da minha parte, vemos por aqui.